A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 1, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Diante da vida de Zaqueu, havia uma impossibilidade. Ele tinha um desejo de ver a Jesus, mas a Bíblia diz que tinha uma multidão. A multidão não deixava Zaqueu contemplar o Mestre, Zaqueu ver a Jesus, porque Zaqueu era de pequena estatura, ou seja, ele era um homem pequeno. Então o que é que ele fez, irmãos? Ele subiu em uma figueira brava. Ele se esforçou para ver Jesus. Sabe o que é que Jesus ele está falando contigo através dessa palavra? Que ele tem visto todos os seus esforços. Não importa, deira, mandará, cantará, mandará e as impossibilidades que estavam no seu caminho, mas você se esforçou para ver Jesus. Eu estou conversando com pessoas que têm se esforçado diariamente para estar na presença de Jesus. Você sabe o quanto tem sido difícil você permanecer firme, mas você disse: eu subo em uma figueira brava, nem que seja que eu venha assim por um caminho mais difícil, mas eu vou perseverar, eu não vou desistir. E o Senhor está dizendo: a partir de hoje eu vou honrar a tua fé. A fé de Zaqueu, ela foi honrada, e existem pessoas que estão me ouvindo agora, que o Senhor vai honrar a sua fé. Imagine, irmãos, ele chegou ali somente para ver Jesus, e Jesus olhou para cima e disse: desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Sabe o que é isso? Ô Zaqueu, eu contemplei teu esforço, eu contemplei o teu desejo de me ver. É isso que Jesus está falando contigo, que ele contemplou os teus esforços, ele sabe o teu desejo de continuar firme mesmo no caminho mais difícil, mesmo quando o caminho está estreito, mesmo quando você olha e diz assim: não tem saída, mas você disse: eu vou ficar aqui, eu vou permanecer, eu vou prevalecer, e eu creio que o Senhor, ele vai me dar vitória, eu creio que o Senhor, ele vai me fazer viver o impossível acontecer. Deus está dizendo para você através da palavra dele: seja como Zaqueu, seja uma pessoa perseverante, uma pessoa que não desiste em meio aos obstáculos da vida. Declare comigo: eu não vou desistir em meio aos obstáculos que estão na minha frente. Eu não vou desistir em meio aos obstáculos que estão em minha frente. Zaqueu poderia ter ido para casa, irmãos. Zaqueu poderia ter dito: deixa pra lá, né? Tem uma multidão aí, eu sou pequeno, não tenho como enxergar, não tenho como ver. Outro dia eu vejo, quem sabe. Mas aqui nós aprendemos que tem oportunidades que a gente não pode deixar passar, e Deus está falando com você hoje. Não deixe oportunidades passar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Rabaramandarai. Tem pessoas que é assim, que o Espírito Santo incomoda, inquieta para orar e diz: daqui a pouco eu oro. Aí passa o dia todo, não ora. Passa uma semana, não ora. Passa 2, não ora. E o Senhor está dizendo: faça no momento em que eu te inquietar. Faça no momento em que eu trouxer o desejo ao seu coração. Porque tem pessoas aqui que já tem uma rotina. Você já tem um horário, o momento certo de orar, o momento certo para cada coisa. Mas nós temos que aprender, irmãos, que vai ter momentos na nossa vida que o Espírito Santo ele vai querer falar, e não vai ser no momento que a gente marca, mas é no momento que ele quer. Zaqueu não imaginava, mas era naquele momento inusitado, Deiramandarasto, que ele estava em cima de uma figueira brava, que Jesus o contemplou. Pode ser em um momento inusitado. Você pode dizer: irmã, eu já faço a minha oração pela manhã, eu tenho meu devocional, e aí durante o dia eu faço as minhas coisas, e às vezes não dá para eu parar para estar conversando com Jesus. Mas se o Espírito Santo te incomodar, não perca a oportunidade. Se o Espírito Santo te inquietar, não perca a oportunidade de estar na presença do Senhor, mas faça a sua oração, se entregue a Deus, porque tem oportunidades que não voltam, irmãos. Esta oportunidade aqui precisava ser abraçada. Declare comigo: eu não vou deixar as oportunidades preciosas passar. Eu não vou deixar as oportunidades preciosas passar. Foi o que eu falei. Zaqueu viu a multidão, viu que ele era pequeno, ou seja, diante dele tinha impossibilidades. Ele poderia ter dito: tem muita impossibilidade aqui, eu vou desistir. Eu não vou mais nem tentar, eu vou para casa. Outro dia, quem sabe, se Jesus passar por aqui de novo, eu tento ver. Mas ele insistiu, ele foi perseverante.
só tem milagre, só tem resposta, só tem vitória, só vive sobrenatural, só tem mais intimidade com Deus pessoas que são o quê? Perseverantes. Por que Jesus entrou na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu não desistiu. Porque Zaqueu decai de rastura mandará cantar mandará, e ele perseverou. Porque Zaqueu ele rompeu, aleluia, com a impossibilidade. Ele foi lá e disse assim: vou subir nessa figueira. Pois é, eu não consigo ver por aqui pela multidão, eu subo para contemplar ele. Mas eu vou ver. Ele tinha um desejo, irmãos, e ele não abriu mão, ele queria ver. E Deus está dizendo: não abra mão do que você quer. Não abra mão dos sonhos e do projeto que Deus colocou no seu coração. Tem pessoas aqui que têm projeto. Tem pessoas aqui que têm sonhos. Que Deus mesmo colocou no seu coração, só que agora, humanamente falando, quando você olha para algumas multidões na sua frente, você pensa em desistir. Quando você olha realmente para inúmeras impossibilidades diante de você, você pensa em parar. Só que você precisa tomar o exemplo de Zaqueu. Nós precisamos tomar esse exemplo aqui. Um exemplo de uma pessoa que não para por causa das impossibilidades diante dele. Mas ele era perseverante. Nós precisamos, irmãos, entender que entre a gente e aquilo que a gente quer, e os nossos desejos, nossos sonhos e projetos, vai haver multidão. Vai haver inúmeras, sabe, situações para a gente desistir. Inúmeros obstáculos para a gente parar. Mas nós temos que escolher fazer aquilo que é possível naquele momento ali. Para a gente poder viver o milagre. O impossível quem ia fazer era Jesus. Jesus ia entrar na casa dele e ia trazer transformação àquela vida, àquela família. Mas o possível, quem fez foi Zaqueu. Que foi subir na figueira brava. Que foi não desistir diante da multidão. E é isso que Deus ele está falando contigo. Não desista em meio às multidões que estão na sua frente, em meio aos problemas, porque não são poucos, mas têm sido muitos. Mas você desde o início colocou no seu coração uma motivação. Desde o início você colocou no seu coração uma esperança. Desde o início você colocou no seu coração uma fé. E por isso você não pode parar. E por isso você não pode desistir, mas você tem que ser uma pessoa que sabe o que você quer. Zaqueu não queria voltar para casa com a frustração de não ter visto Jesus. Ele saiu para ver Jesus, ele queria ver Jesus. E ele não voltou para casa sem ver Jesus. E ainda voltou para casa com Jesus. Quem não desiste recebe, aleluia, muito, mas muito mais do que pensa, do que imagina, do que sonha, do que pede. Você acha que Zaqueu imaginava, irmãos, que Jesus ia se hospedar na casa dele? É claro que não. Quando você é uma pessoa perseverante, Jesus olha para você e vê os seus esforços. E vê você se esforçando. E vê você lutando, batalhando, ele te dá vitória. Porque Zaqueu aqui, ele se esforçou. Não foi fácil subir na figueira brava, não. Tem coisas que não vai ser fácil não, meu irmão e minha irmã. Pra gente viver, tem sonhos e projetos que Deus coloca na nossa mão que não vai ser fácil não. Tem muita gente que pensa assim: ah, não, irmã, se é de Deus vai ser tudo fácil. Não, meu irmão, sinto lhe informar, minha irmã, que não é assim. Se é de Deus vai ter obstáculos. Se é de Deus vai ter problemas. Se é de Deus vai ter adversidades, também vai. Se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então não é porque as coisas são de Deus que vai ser fácil, que vai ser de mão beijada. Zaqueu poderia estar ali no meio da multidão, né, e ter contemplado Jesus. Se ele fosse uma pessoa de grande estatura, ele poderia ter visto Jesus de longe. Mas ele era pequeno, irmãos, e a multidão era grande. Ele não tinha como, e ele saiu com desejo de ver a Jesus. Ele estava ali com desejo. Quando ele chegou àquele lugar, foi com desejo. Ele não queria voltar para casa com aquele desejo de ver Jesus. E é isso que nós precisamos guardar, o desejo de estar na presença de Jesus. Nós precisamos guardar a vontade de nos mantermos fiéis diante das multidões, das impossibilidades, dos problemas. Porque depois, irmãos, que a gente fizer a nossa parte, depois que Zaqueu ele subiu a figueira brava, que ele fez a parte dele para ver Jesus, Jesus disse: desce depressa. Porque Jesus contempla os nossos esforços. Você tem se esforçado? Você tem feito sua parte? Pois é, continue se esforçando, porque Jesus tem contemplado. Jesus tem visto, meu irmão e minha irmã, o que você tem feito, o quanto você tem se esforçado para vivenciar algumas coisas.
E ele diz para você que um tempo de recompensa, que um tempo de retribuição é chegado para sua vida. Imagine, irmãos, a felicidade de Zaqueu. Versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em sua casa. Imagine, irmãos, a alegria de Zaqueu ao ouvir Jesus dizendo para ele que ia ficar na casa dele, e ainda mais, uma alegria maior de ver que Jesus contemplou ele, que Jesus olhou para cima para ver Zaqueu, irmãos, porque embaixo tinha uma grande multidão. Ali, ó, na vista de Jesus tinha muita gente, mas Jesus olhou para cima, porque Zaqueu estava lá, na figueira onde ninguém estava. Arabaramandarai. Jesus te vê nos teus esforços, é isso mesmo. As pessoas podem não contemplar os teus esforços, mas o Senhor está dizendo: eu contemplo, eu sei o quanto você se esforçou, e hoje eu olho para você nesta figueira brava e digo: desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa, me convém hoje fazer milagre na tua vida, porque eu tenho visto que você tem sido perseverante. Eu tenho visto que você tem sede de viver milagre, que você tem sede da minha presença, que você tem sede de obedecer. E caia rastura mandarai. E como eu marquei o encontro, diz o Senhor, com Zaqueu naquele dia, porque não foi Zaqueu que marcou o encontro com Jesus. Foi Jesus que marcou o encontro com Zaqueu, porque foi Jesus que olhou para cima e falou com ele. Zaqueu se esforçou, foi para ali, para aquela figueira brava. Na mente de Zaqueu, ele só queria ver Jesus e estava bom, mas Jesus não queria só isso, não. Jesus queria se apresentar para Zaqueu de uma forma diferente. Declare comigo: chegou o tempo que Jesus vai se apresentar para mim de uma forma diferente. Chegou, aleluia. Chegou o tempo que Jesus vai se apresentar para mim de uma forma diferente. Jesus não queria, irmãos, com Zaqueu uma vista de longe, não. Jesus queria se aproximar. Jesus queria intimidade, é isso que Jesus está falando para você. Eu não quero ficar com você aí só de longe, não. Tem gente que conhece Deus de longe, né? Conhece Deus só de ouvir falar, conhece Jesus de ouvir falar, mas não teve experiências com Deus, não teve experiências com Jesus. Mas aqui no caso de Zaqueu, ele conheceu Jesus de perto. Ele teve experiências com Jesus. E quando nós temos experiência com Jesus é diferente, irmãos. E eu estou conversando com pessoas aqui que são perseverantes. Pessoas que não desistiram, mesmo tudo estando tão difícil. Mesmo você estando tão cansado, você disse: não, eu quero perseverar. Eu quero continuar porque eu quero viver milagre. Eu quero continuar porque eu quero ter resposta. Ele cai arrasto na baramandarai. Eu quero continuar porque eu creio que o meu Deus está se levantando pela minha causa e vai fazer pela minha vida aquilo que é impossível. Eu quero ser perseverante para ver ao meu mestre naquele grande dia. E por causa da sua perseverança, Deus vai te honrar. E por causa da sua perseverança, Jesus vai te abençoar. A casa de Zaqueu recebeu aquela visita ilustre. Aquela visita verdadeiramente, sabe, irmãos, grande, extraordinária e sobrenatural. Porque Zaqueu deu o primeiro passo, ele se esforçou. Declare comigo: eu vou me esforçar e o meu milagre vai chegar. Eu vou me esforçar e o meu milagre vai chegar. Tem gente que pensa que é fácil, irmão, mas não é não. Não é fácil viver milagres, mas quando a gente persevera e quando a gente se esforça na presença de Deus, Ele nos honra e Ele se apresenta para nós de maneira sobrenatural, como Ele se apresentou para Zaqueu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai, porque como o Senhor, meu Deus amado, sim visitou a casa de Zaqueu, o Senhor nos garante que o Senhor visitará também a nossa vida, a nossa casa, a nossa história, Pai, que haverá mudanças. Pai, obrigada por nos mostrar que o Senhor tem visto, Pai, os nossos esforços, porque tem pessoas aqui, Senhor, que têm se esforçado na Tua presença, verdadeiramente tem subido em figueira brava, meu Pai, tem insistido, tem perseverado em estar na Tua presença, mesmo diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, Pai, eles têm guardado a Tua fidelidade e eu creio, Pai, que o Senhor vai honrar, eu creio que o Senhor vai abençoar, eu creio que o Senhor vai prosperar, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor fará o impossível acontecer e que o Senhor visitará a casa, a história, como o Senhor visitou a casa e a história de Zaqueu. Obrigada por esta palavra, eu te peço que em nome do Teu Filho amado Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura e desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas eu intercedo e te peço que seja para a glória do teu nome, Pai. Toda cura, toda libertação e toda restauração, toda assinatura, toda causa ganha na justiça, toda porta de emprego, Pai. Toda aprovação que venha acontecer aqui, que tudo seja para a glória do teu nome. Dá testemunho para o teu povo contar, porque eles creem, Pai, no teu milagre. Nós cremos, meu Senhor, que o Senhor é Deus do impossível. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor faça o impossível acontecer e nos dê vitória. Assim eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. O Jesus que visitou a casa de Zaqueu e viu os esforços dele e não deixou assim ele sem recompensa, é o Jesus que tem visto os seus esforços e que vai te recompensar. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.